A cor é fundamental para o aprendizado humano sobre o mundo que nos cerca. Elas estão incluídas no nosso cotidiano e, além de estética, possuem significados capazes de construir climas e atmosferas. Elas conseguem nos influenciar não só nas atitudes, como o ambiente em que estão incluídas. Elas conseguem explicar fatos não explícitos nas cenas e nos personagens, passar mensagens críticas e psicológicas que outras técnicas do audiovisual não conseguem por si só. O famoso diretor de cinema Antonioni diz que a cor é uma relação entre o objeto e o estado psicológico do observador, onde ambas se sugestionam reciprocamente, ou seja, nós as influenciamos tanto quanto elas nos influenciam. Os irmãos franceses Lumière, eles criaram um cinematógrafo, onde o funcionamento era manual e que mostrava imagens de trens entrando nas estações ou de paisagens. Até que Méliès começou a criar narrativas, como a obra Viagem à Lua. Ele, junto com outros cineastas, começaram um trabalho de coloração nos filmes, que inicialmente era pintado por operários à mão. Após alguns anos, surge o método de tintagem, em que as películas eram pintadas por cores uniformemente, onde essas cores representavam funções, como por exemplo, o azul simbolizava a noite, o verde paisagens e o vermelho incêndios. Posteriormente, cada cena era filmada várias vezes, com diferentes filtros coloridos, formando as imagens bicolores. A empresa Technicolor foi criada em 1930 e seu primeiro filme lançado foi em 1935, chamado Vaidade e Beleza. Mas isso trouxe um certo receio para as pessoas, pois elas ficaram com medo de tirar o foco do enredo e dos personagens. A psicologia das cores mostra como o nosso cérebro pode ser influenciado pelas cores, transformando em sensações e emoções. Assim, a indústria cinematográfica foi integrando a cor no contexto dos filmes até produzir grandes obras, como Breaking Bad, Grande Hotel Budapeste e O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que são conhecidas pela sua genialidade no uso das cores. Nas produções cinematográficas, as cores podem ter diferentes significados de acordo com a sua utilização. Como o vermelho, que traz sentimentos de amor e paixão e ao mesmo tempo podem trazer a raiva, o perigo e o poder. O laranja traz um sentimento caloroso, amigável e exótico. O sentimento de raiva, obsessão, insegurança e doença é representada pela cor amarela. O verde nos remete à natureza, à escuridão, à obsessão e ao poder. O azul remete a sentimentos como a calma, o frio, a isolação, o melancólico, o passivo e a delicadeza. O roxo traz a ideia da ilusão, do místico, da fantasia e do erótico. A cor não precisa se limitar em um único significado. O filme Sexto Sentido usa o vermelho representando o medo e o prenúncio, enquanto em Pleasantville, Gary Ross usa o vermelho significando a esperança, o amor e a sensualidade. As cores nas produções audiovisuais complementam o cenário, logo, o planejamento das paletas de cores é fundamental. O Color Wheel, ou a roda de cores, é a base de várias paletas. Alguns esquemas de cores são o uso monocromático da cor, que é a utilização de vários tons da cor na mesma cena. As produções que optam usar esse esquema tendem a ter uma harmonia e uma cena menos dividida, como o filme Moonrise Kingdom, do diretor Wes Anderson, com várias variações de amarelo. As cores análogas são as que estão lado a lado no círculo cromático. Em Traffic foram usadas as cores azul, roxa, vermelho, laranja e amarelo. Outra produção que usa as cores análogas, verde, amarelo e azul, é o filme Filhos da Esperança. As cores complementares são opostas no círculo cromático, como no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, com as cores verde e vermelho, que se completam. A cor discordante é quando uma cor fora da paleta é usada para dar destaque a algo ou em alguém. Vemos isso no filme O Grande Hotel Budapeste e em Sin City com a mancha amarela. Mas a cena mais clássica é a menina do casaco vermelho no filme A Lista de Schindler. A cor associativa é conectada a um personagem ou um tema principal da narrativa, como a roupa amarela em Kill Bill. E em Star Wars, na luta entre Darth Vader e Luke Skywalker, o preto e o vermelho representando o mal e o branco e azul representando o bem. E em Vértigo, verde e vermelho representam a obsessão. A cor de transição é quando o esquema de cor muda conforme o contexto narrativo. Vemos isso em Breaking Bad, quando o preto e o verde representam o velho e o novo Walter White. Ou em Up Altas Aventuras, que apresentam muitas cores vivas para apresentar a gravidez, que demonstra felicidade. E as cores frias, que representam a perda do bebê, demonstrando a tristeza. Bom, meu nome é Alessandra Haro, todo mundo chama de Alessandra Haro, mas tudo bem. Eu sou professora da Academia Internacional de Cinema, né, na área de produção. No cinema você não tem o ator, né, o personagem ali falando que está triste, né? Você tem um figurino, você tem uma ambientação, você tem um cenário, você tem um movimento de câmera
que vai demonstrar essa tristeza de uma maneira absolutamente profunda, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é do Kieslowski, que chama Liberdade é Azul, com a Juliette Binoche. E é uma história de uma mulher que perde num acidente a família dela, né? E ela entra numa tristeza absurdamente grande, assim, sabe? E o filme inteiro é azul, né? Porque azul também é a cor da melancolia, né? Da tristeza, né? Mas eu não lembro da Juliette Binoche falando, estou triste. Acho que em momento nenhum ela fala que ela está triste, que ela está depressiva ou qualquer coisa parecida. Isso é passado pela cor, pelo figurino, pela tonalidade da fotografia, entre tantas outras coisas, né? Bom, meu nome é Lauro Escorel, eu sou diretor de fotografia. Eu acho que a cor influencia muito o resultado das cenas. Quer dizer, o colorido que você dá a um filme, se uma cor é mais ou menos saturada, se ela é mais ou menos contrastada, se ela é mais ou menos iluminada, se você quiser, tudo isso vai contribuir para criar uma atmosfera original e única para cada projeto, que é o que cada um de nós busca ao fazer um filme. Eu me chamo Fernanda Tanaka, eu sou diretora de fotografia. O efeito das cores no nosso humor e na nossa sensação. Então, a gente, quando usa determinada cor, quando pensa em determinada cor para uma cena, para um filme, está pensando nisso tudo. Então, eu acho determinante. Meu nome é André Bezen, eu sou diretor de fotografia, professor de direção de fotografia e pesquisador. Eu acho que, assim, todo filme que se propõe a fazer um trabalho bem feito tem que pensar, e não só pensar, mas pesquisar profundamente o trabalho das cores. Mesmo que a pesquisa relativa às cores seja que as cores não influenciarão o enredo da história. Meu nome é Carlos Eber, tenho 70 anos, sou diretor de fotografia há 52. Acho que a cor é o elemento mais perigoso na linguagem cinematográfica, porque ela é dispensável. A gente teve aí quase 100 anos de cinema sem a utilização da cor, com filmes maravilhosos. Vamos analisar a obra Breaking Bad, pois as cores apresentam uma grande influência na narrativa. O diretor usa uma paleta de cor para cada personagem, dependendo do enredo que está inserido. Antes do câncer, Walter usa verde e cores claras. Depois que é diagnosticado, as cores começam a ficar escuras e fortes. Depois que começa a se aproximar mais de Gus e da metanfetamina, seu figurino começa a ficar mais azul. No começo da série, Skyler começa usando muito azul claro, pois simboliza pureza e lealdade. Com o passar dos episódios, o azul vai ficando mais profundo, quase roxo, porque ela começa a descobrir os segredos de Walt, e passa a usar preto ao se aproximar das atividades criminosas do marido. A cor de Walter Jr. reflete o apoio dado dos pais. Quando ele passa a ajudar Hank, suas cores são complementares. No começo da série, Hank está sempre de laranja ou com tons amarelados. Quando sofre com o episódio da tartaruga e da bomba, suas cores passam a ser marrom escuro. Os tons dourado e verde são usados pelo advogado Goodman, pois significa ganância. E preto pelo Mike, pois está sempre lidando com a morte. Eu me lembro agora, de imediato, de um filme chamado Jogo Subterrâneo, dirigido pelo Roberto Gewitz, que é um filme que se passa todo no metrô de São Paulo. Digamos, grande parte do filme é filmado no metrô. Então, e é um personagem, digamos, bem depressivo, melancólico, é um cara muito angustiado. E a tonalidade que a gente encontrou para o metrô, quer dizer, foi procurado fazer um trabalho dentro do metrô que quebrasse a imagem institucional do metrô, que a gente está habituado, e há um abuso, assim, há uma procura de uma tonalidade esverdeada que refletisse um pouco esse mundo do personagem. E isso se contrapõe a outros momentos do filme, quando ele está, digamos, na superfície, ou quando ele está em momentos melhores, aonde, digamos, o filme é mais quente, o filme envolve mais as situações onde ele está. Bom, quer dizer, existem, na verdade, né, toda uma série de teorias sobre as cores, os significados das cores. Quer dizer, cores associadas a determinados estados de espírito, o efeito psicológico da cor, o verde é um pouco a cor mais depressiva, o vermelho mais alegre. Então, a gente trabalha com esses elementos, no sentido, isso é o trabalho que o diretor de arte faz, justamente, e a gente, digamos, complementa com o nosso trabalho de fotógrafos, no sentido de selecionar a paleta que provoque um determinado efeito. A cor é um elemento fundamental da nossa narrativa, da nossa vida, na verdade, né? Eu gosto muito do Bergman, sempre gostei do Bergman.
e ele tem um filme que chama Gritos e Sussurros. Ele consegue juntar uma história e encapsular essas histórias dentro das cores que ele escolheu, vamos colocar assim. Então isso tudo está... O azul tem uma fotografia bem fria e tal, o vermelho quente, e aquilo tudo é absolutamente coerente com o filme, com a história que ele está contando. A fotografia e a arte trabalham juntas, né? Sou muito fã de um cara que chama Pedro Almodóvar, que é um diretor espanhol que trabalha bastante essa questão das cores. A grande maioria dos filmes dele, as personagens principais são personagens femininas, são mulheres, né, ou do gênero feminino, e que em boa parte do filme, ou em cenas muito importantes, elas simplesmente usam o vermelho, que é a cor da paixão, a cor da passionalidade, que tem tudo a ver com os personagens da Almodóvar, né? Você consegue fazer, por exemplo, uma cena de uma briga, de um momento de fúria entre dois personagens, né? Se você utilizar a cor vermelha, por exemplo, ela vai potencializar mais ainda esse momento de fúria, esse momento de raiva, esse momento de violência, né? Tem um cara que eu gosto pra caramba, que chama Stanley Kubrick, que ele também usa muito vermelho, tem filmes assim fenomenais, assim, que eu sou super fã, né? Que é desde cenas como o Iluminado, onde você tem um banho de sangue que vem num corredor, né? Que obviamente é um impacto gigantesco, né? Até situações mais simples, assim, né? Que ele utiliza a cor, né? Em cenas que tem algum tipo de nível de tensão, mesmo uma tensão baixa ou tensão alta, que a todo momento o que está ali no enquadramento está sendo pensado, né? Inclusive a cor. E isso com certeza vai influenciar o espectador, né? Usando de forma correta vai influenciar, e usando de forma incorreta isso também vai influenciar. Se o filme é colorido, as cores estão dizendo alguma coisa, né? Então, se vai trabalhar com cor, você tem que pensar, não, eu vou trabalhar com cor. Então, o que eu quero dizer? Para montar o que a gente chama paleta de cores, né? É o conjunto de cores que você vai se utilizar naquele filme. Cada sequência normalmente tem uma paleta de cores diferente. Cada personagem tem uma paleta de cores. Kieslowski, a trilogia do Kieslowski, né? Bleu, Blanc, Rouge. Ele faz um filme com 3 filmes de uma trilogia com o nome das cores, né? E se você for ver a utilização das cores naqueles 3 filmes, é uma obra-prima, de uma maestria total, né? Um domínio daquilo ali, sem ser óbvio. Se você for esperar ver que no vermelho está cheio de vermelho, não. Quando o vermelho aparece, ele quer dizer alguma coisa. Ele está num contexto de cores onde ele significa alguma coisa. Deserto Vermelho, do Antonioni. Esse filme é de uma época em que não tinha nenhum recurso digital. Você, para produzir cor, você tinha filtros na captação, a exposição e a cor das coisas. Então, o que ele fez? Ele pintava tudo. Ele pintou o gramado, ele pintou as árvores, ele pintou o chão. O filme é todo pintado, né? Falavam de piada que ele tinha gasto mais em tinta do que em negativo para pintar as coisas. Mas o filme é uma experiência estética, com relação ao uso da cor no cinema, único. Tá? Para mim, se você pedir 10 filmes coloridos que me influenciaram, eu vou te dizer, um deles, com certeza, é o Deserto Vermelho. Na grande obra de Tarantino, Kill Bill, o amarelo é predominante não só na fotografia amarelada e nos objetos de cena, como a caminhonete e a moto, como no figurino da protagonista Beatrix, inspirado em Bruce Lee em Jogos da Morte, de 1978. Apesar do amarelo significar vingança na cultura oriental, ele nos remete esperança e orgulho, o que nos faz torcer pela protagonista. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain é um filme que resgata o cinema francês. O trabalho do diretor nessa obra fez dele um ícone da fotografia e da direção de arte. Apesar do roteiro simples e genérico, o filme se diferencia pela maneira como as cores foram bem escolhidas e trabalhadas. A inspiração para as cores complementares verde, vermelho, amarelo e azul são os quadros do artista plástico brasileiro Juarez Machado, cujas obras possuem a mesma paleta de cor intensa e fechada. O verde traz calma, proteção e segurança. O amarelo representa luz, calor, descontração, otimismo e alegria. As cores ficam mais fortes e saturadas quando a Amélie ajuda alguns personagens principais, que são caricatos e fora do comum, e quando ela se depara com Nino, o rapaz em que se apaixona. As cores conseguem transformar uma Paris comum em um lugar fantasioso onde tudo parece possível para Amélie. O cineasta Wes Anderson é conhecido por planos simétricos e paletas de cores combinando com cada temática. No filme O Grande Hotel Budapeste, há cenas que ocorrem em 3 décadas diferentes, cada uma representada por um esquema de cor.
As cores são quase todas frias e pastel, como rosa e azul, dando um aspecto retrô e delicado ao filme. O vermelho é usado em cenas com mais ação e tensão. Percebemos uma ligação entre a personalidade de Gustav e o uniforme roxo, ambos demonstrando superioridade e sofisticação. O gerente do hotel acaba tendo um comportamento caricato e artificial, tentando ser requintado o tempo todo. Então, assim como quando você vê uma pintura, a escolha das cores do artista, do pintor, não é, obviamente, arbitrária, mas sim pensado na composição das cores da pintura, ou mesmo qual é a intenção, né, artística ou comunicativa do pintor, a mesma coisa num filme. Né? O espectador vai receber tudo isso e vai processar, por mais que ele não saiba. Né? Então pode ser que o espectador não saiba que aquelas cores estão influenciando ele a visualizar a história daquela maneira, porém ainda assim estão lá com esse propósito. Tá? Até por isso então que é muito importante, por isso que é fundamental, né, a pesquisa das cores no processo de um filme. Acho que a cor é fundamental para não só a direção de fotografia, mas para qualquer imagem. Tá? A cor, como qualquer outro elemento, né, pertencente dentro de uma imagem, ela traz processos de significação para o espectador, ela vai trazer informação ao espectador. Às vezes, inclusive, certas cores provocam certos efeitos, certas impressões que não são necessariamente, digamos, previstas, pelo menos. E aí, de repente, às vezes você chega num lugar e vê uma parede de uma cor que você acha que aquela cor não é apropriada, e de repente, quando você vê aquela cena filmada, você descobre que aquela cor deu digamos, um clima para a cena que você nunca tinha imaginado. A gente conhece, digamos, os significados mais tradicionais das cores, mas a gente procura trabalhar com uma certa liberdade dentro disso. Eu acho que o segredo é você criar uma atmosfera que envolva o espectador sem que fique óbvio o que você está propondo. Então, o espectador é sim influenciado pelo trabalho que a gente faz. O cara da diretor tem um jeito de pensar o filme. Então, tem diretores que sabem já a decupagem na cabeça, já tem exatamente, e são bastante rígidos até com isso. Mas tem diretores que não, que chegam no set e veem um ensaio e aí começam a pensar na maneira de filmar. Tem diretores que já têm uma paleta de cores, por exemplo. Tem diretores que pensam filmes em imagens, em cores. Todos os filmes certamente pensam nas cores que estão usando. As cores servem não só por um motivo estético, né, num filme. Elas certamente servem para provocar uma sensação naquele público, em quem está assistindo. A cor deve ser pensada na pré-produção. Por vezes ela deve ser pensada na etapa anterior, né, que a gente chama de desenvolvimento, né, ou preparação e tudo mais, que é a fase inicial onde você está até roteirizando, dependendo do que for, no próprio roteiro, antes de você construir o resto das coisas, há que se pensar na cor também, caso ela tenha uma influência específica ali na narrativa do filme e tudo mais, né? Caso ela não tenha, isso vai ser pensado na etapa de pré-produção, né, que o início dela é uma etapa onde você vai trabalhar muito a questão dos conceitos, né, pensar, poxa, como que vamos resolver esse filme, como que a gente vai construir esse filme, né? Então, nesse início de pré-produção, caso já não haja algum tipo de estudo, mesmo que primário, né, nesse desenvolvimento do roteiro e tudo mais, com certeza vai vir no início da pré-produção e vai vir assim com bastante peso, porque é ali que se conceitua e depois do início da pré-produção você começa a correr atrás de viabilização disso tudo, né, de fazer acontecer. Né? Se você tem que ter uma parede de determinada cor, você vai ter que comprar tinta, vai ter que procurar um lugar que você possa pintar, né? A questão dos figurinos, né? A escolha da fotografia também, que trabalha com tonalidades de cor, dependendo da situação, ou ressalta determinadas coisas. Né? Então, você tem que pensar como fazer isso de forma técnica, né? O processo de conceituação é feito na pré-produção, né? Então, durante a pré-produção, eu vou concepcionar todas as minhas decisões imagéticas do filme. A luz, o contraste, o enquadramento, a composição, as cores. Então, todos esses elementos vão passar por nós, pela direção de fotografia. Mas não são escolhas só nossas, né? São escolhas nossas em função do que a direção está pensando como interpretação do roteiro, em conjunto com outras áreas. Então, por exemplo, as cores,
toda a orientação das cores do figurino, dos objetos, não será uma decisão nossa que virá, pelo menos mesmo como sugestão nossa. Isso vem da direção de arte. E a gente, na verdade, vai trabalhar em conjunto com a direção de arte para poder para chegar à conclusão final relativa às cores. Porque sim, a direção de fotografia vai manipular as cores até o processo final. Talvez, às vezes, dando um pouco de cor, retirando cor, dando saturação, retirando saturação. Isso tudo vai modificar a cor da direção de arte, né? Da paleta de cores, das cores dos figurinos, dos objetos. A cor é um elemento pertencente ao conjunto da imagem. Então, portanto, a direção é a hierarquia criativa. É um elemento fundamental, porque é onde você pode dar o passo errado. Se você não conhece muito bem, certo? Como é que as cores se combinam, o que são cores primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, né? Como é que se monta uma paleta de cor. Se você não conhece muito bem isso, você pode malbaratar a cor, quer dizer, usar de qualquer jeito, né? E a probabilidade de, fazendo de qualquer jeito, vir contra você, é lei de Murphy, é muito alta. Então, acho que todo mundo que está envolvido na produção de um filme tem que ter pelo menos os fundamentos, as noções básicas do que é o cinema, né? Das possibilidades da cinematografia. O que a cinematografia pode fazer. Quando você começa a trabalhar num filme, já há uma conversa, principalmente com o diretor de arte, o fotógrafo, o figurinista, da cor do filme, que colorido é esse, que paleta de cores você quer trabalhar. A cor tem uma importância gigantesca numa composição de cena, porque a cor ela comunica. Isso potencializa a catarse, né? O que é a catarse? É você conseguir fazer com que seu espectador entre dentro do filme, né? Se emocione, né? E sinta o que está acontecendo ali dentro da cena, né? Por isso que a gente tem, né? Tradicionalmente o cinema ele é exibido numa sala escura, né? Hoje em dia a gente tem cinema no celular e tudo mais, e a gente tem milhões de interferências, né? À nossa volta. Isso atrapalha a catarse, né? Mas isso não impossibilita ela, né? Mas quando você está num lugar um pouco isolado e tudo mais, ou até no seu celular, se você consegue prestar bastante atenção e estar atento àquela cena, né, a catarse é justamente quando você consegue se emocionar, quando você começa a sentir raiva. Né? Quantas vezes você não sentiu raiva vendo um personagem, uma cena, ou sentiu fúria? Isso é catarse. E uma das coisas que ajuda essa catarse e faz o cinema ser tão bacana quanto ele é, e a gente gostar de cinema, é a questão do uso das cores e desse uso correto delas, né? Depois de muitas explicações e análises sobre as cores nos filmes, esperamos que você tenha se interessado pela psicologia das cores no cinema e como elas nos influenciam nas nossas emoções e percepções.